Olha, hoje nós vamos fazer, hoje a aula é assim, ó, o pinguinho descendo. A aula hoje é 3 em 1. Nós vamos montar, né? Nós vamos montar essas três padronagens em uma aula só. Mas olha só, é exatamente a mesma coisa. É o mesmo quadrado. Lembra que eu falei com vocês que a base do que a gente está fazendo é o quadrado? Aqui, esse quadrado é igual a esse, que é igual a esse, só virou daquele jeitinho que eu já ensinei, vira para cá, vira para lá, e vamos montando. Por isso que eu resolvi fazer as 3 numa aula só, porque a gente só vai virar os quadradinhos. E, bom, eu sou Maria Antônia, esse é o canal Costurando com Cores na Varanda. Eu vou pedir para você se inscrever e ativar o sininho das notificações para aprender essas coisas maravilhosas, para entrar nesse caminho incrível do patchwork. Gente, patchwork é tudo de bom, lindo demais. Então se inscreve e ativa o sininho das notificações para você ser sempre avisado quando eu estiver postando um vídeo novo. E vamos à nossa aula. Essas padronagens, esses blocos, se vocês prestarem atenção, são exatamente iguais. São os triângulos com a metade do que a gente faz com a metade do quadrado. E aqui, ó, uma parte lisa e uma parte de tiras, de tijolinho, de jelly roll, do que você quiser. Ó, esse é igual a esse, que é igual a esse. O que muda aqui, no caso, é o formato. E a gente vai montar junto os 3. Como eles são muito parecidos, eu inclusive já preparei o material. Olha, esse aqui é para um deles, esse aqui é para outro. E eu já preparei os quadrados, mas eu deixei um só para fazer com quem está chegando e não sabe como a gente faz. Não está seguindo ainda não está seguindo o nosso trabalho. Então vamos montar o primeiro, primeiro vamos fazer o quadrado. Para fazer essa técnica que eu chamo de triângulo perfeito, mas o nome correto dela é triângulo meio com metade do quadrado, você vai precisar de um quadrado com tecido do fundo e de uma base. Eu uso papel, adoro usar papel. Já usei tecido, já usei TNT fino, mas o papel é o meu preferido. E, na verdade, depois que eu comecei a usar papel, eu não parei mais. Quem está comigo há um tempo já sabe disso. E antes eu falava assim, eu tirava o papel, né? Vinha, destacava. Só que como eu estou trabalhando com esses quadrados tão pequenininhos, que às vezes a costura solta. Eu decidi, então, não tirar o papel desses. Vamos lá, eu vou fazer, deixa eu pegar os meus tijolinhos, as minhas tiras, para a gente começar. Então, eu tenho que lembrar que tem pessoas que estão chegando agora, né? Então, é o seguinte, eu pego a base, eu vou fazer esse quadradinho aqui assim, vou colocar tiras todas na diagonal. Vou começar da ponta para cá. Eu faço essa dobra só para ter uma guia, para ela ficar mais... Eu estou trabalhando de uma forma irregular, mas para ela ficar mais ou menos... seguir um padrão diagonal. Eu vou abaixar aqui, então eu vou fazer daqui até aqui, vou preencher todo esse quadradinho com tiras multicoloridas. Eu tô sem um padrão, olha para vocês verem. Aqui, olha, por aqui vocês conseguem perceber que eu não tô seguindo um padrão de cor, tudo certinho. Ele tá bem diversificado. Como diz o pessoal, como dizem os americanos, tá bem instável. Eu vou abaixar a câmera. Então vamos lá, eu vou começar com esse bege. A primeira tira, para não me perder muito, a primeira eu costuro. Eu coloco e costuro para ela não sair do lugar, me fazer passar raiva.
Porque aquela história, né? É aleatório, como é que fala, é instável, mas tem uma certa regra. Aí daqui para frente, eu já expliquei uma vez, eu vou explicar de novo. Quando você for colocar a próxima tira, você não pode acompanhar a altura dessa primeira, porque senão quando você virar, porque você vai costurar assim, né? Direito com direito. E aí quando você virar, vai estar faltando um pedaço do quadrado. Você tem que colocar ela de forma que cubra todo o seu quadrado de papel. Que você garanta que não vai ficar um pedacinho faltando, porque não tem nada mais enjoado do que você ter que desmanchar. Eu desmancho, né? Mas que se dá para fazer sem desmanchar, melhor. Tem vezes que eu tô sem paciência, aí eu não desmancho não, só jogo fora. Já é aproveitamento mesmo, fico revoltada, jogo fora e pronto. Olha, tá vendo? Se eu tivesse usado o bege como guia, né? Ele ia ficar faltando um pedaço. E agora a gente vai preencher esse quadrado, vinca. Gente, se tem uma coisa que tem que ser feita no patchwork, é vincar. Vincar é super importante, porque se você não vinca, a costura não fica certinha, e aí começa a ficar tudo fofo demais, mal feito, mal encontrado. Eu não gosto disso. Porque o patchwork, eu sempre falo, patchwork é sinônimo de liberdade, você faz do jeito que você quer, mas tem que ter capricho. Porque se tiver capricho, olha lá, vinca e corta. Corta prestando atenção no final do papel. Se tiver capricho, não, eu vou pôr outro preto aqui. Será que dá? Dá. Se tiver capricho, vai ficar bonito. Não tem como dar errado, porque patchwork por si só é muito bonito. E aí, se você capricha, pronto. Fica aquela boniteza. Adoro. Eu costumo dar uma alisadinha no ferro, nos meus. Esses pequenininhos para vincar, vai na unha mesmo. Eu vou tomar vergonha nesta minha carinha e vou comprar o vincador, porque é um absurdo, né? Eu ia ficar ensinando para vocês e não tem um vincador, que é uma coisa básica. Trabalhar com boas ferramentas faz muita diferença. Muita. E o vincador, por exemplo, é uma ferramenta tão basiquinha, tão baratinha. Eu não comprei ainda por falta de vergonha. Distração, muita coisa para fazer. E aí fico aqui, usando a unha. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar uma aqui. Diferentão, coloridão. Vou colocar esse coração. Então, o quadrado é feito dessa forma. Você prepara. Aí, como eu já disse anteontem. Quer dizer, não é anteontem, mas é quase anteontem. Eu ainda estava tirando papel, mas aí estava me dando muito problema. Esse problema de... A costura estava soltando, mesmo eu tentando colocar. O negócio é que esses meus quadradinhos, eles estão muito pequenininhos. Então, trabalhar com coisinha miúda, tem horas que é muito mais difícil do que trabalhar com uma coisa maior. Vou colocar um pedacinho de verde aqui para dar um tcharam. Para quem ainda não sabe, para quem chegou agora,
Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos vídeos relacionados, porque eu ensinei a fazer um molde da necessaire com todos os detalhes, ensinei como eu faço, como eu prego nesse modelo aqui. Tá pronto, gente. Como eu prego o patchwork e as outras partes na base. Eu ensinei vários blocos de patchwork para montar todas essas necessaires que eu tenho mostrado para vocês. Ensinei o que mais? Ensinei tudo sobre esse assunto. Então, eu vou deixar o link, todos os links desses vídeos, para quem está chegando agora, não acompanhou, é só olhar na descrição do vídeo que você vai ter todos os links relacionados com esse assunto. Inclusive, onde eu faço com detalhes, onde eu ensino com detalhes, essa técnica que eu chamo de triângulo perfeito. E ontem eu estava fazendo esses quadradinhos e eu fiz algumas alterações. Espera aí que eu vou passar e já vem. Passadinho. Costura é assim, quando eu pego numa produção, assim, 10 peças seguidas, eu começo no jeito e vou aperfeiçoando ali, enquanto eu tô fazendo, eu vou aperfeiçoando. E foi o que aconteceu, eu peguei muitos quadradinhos de uma vez e aí eu fiz umas coisinhas que eu não fazia antes. Olha só, antes eu cortava isso aqui, eu refilava para depois colocar o outro quadrado. Agora, eu tô achando muito mais legal colocar o quadrado e depois refilar. Para quem ainda não sabe, essa técnica é o seguinte. Você vai fazer ou então você vai pegar uma estampa, né? Um quadrado de uma estampa e outro da base. Você vai fazer um traço aqui na diagonal, vai unir e vai usar esse traço como guia para sua costura. Você vai fazer uma costura de um lado, outra do outro e cortar aqui no meio. E aí o que eu tô fazendo agora é isso aqui. Tem que achar a posição. O que eu tô fazendo agora é isso aqui. Eu vou costurar antes de refilar, porque aí quando eu refilar, eu vou refilar tudo junto. O outro vídeo porque aí você pode falar, mas qual que é a medida? Essa medida aqui que eu tô fazendo para essas necessaires, o quadradinho final, ele fica com 5 por 5. E eu tenho um vídeo, no vídeo que eu fiz o molde, gente, fiz errado. Eu fico falando e costurando, distraio, mas não vai afetar em nada. Eu tenho um vídeo onde eu mostro, onde eu faço com vocês, a gente chega à conclusão juntas no tamanho do quadrado. E como ele é de 5, como a conclusão que a gente chegou, a definição, a gente definiu esse quadrado em 5 por 5, eu coloquei mais 2 centímetros, porque quando você faz essa costura diagonal, o que acontece? Você perde mais do que o normal. E outra coisa que eu sempre falo é que aí eu vou cortar aqui no meio, tá vendo? Essa linha do meio eu corto. E aí o que vai acontecer? Tcharam! Você vai ter 2 quadrados. E agora eu vou refilar. E aí, na hora de refilar, vai ficar perfeito. Vamos refilar juntos? Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, eu gosto sempre de fazer com sobra, porque é muito mais fácil você refilar do que você aumentar. E agora, para refilar, fica muito fácil. E antes eu refilava por trás, refilava o quadrado inteiro e tal. Agora eu estou refilando assim. A Sônia estava com dúvida sobre... Peraí, deixa eu arrumar essa câmera. A Sônia estava com dúvida sobre o uso da régua. Essa minha régua está muito velhinha, mas eu vou explicar de uma forma assim, que vai ser difícil de ver. Mas olha aqui, só para ter uma... Aqui. Isso aqui são os ângulos. Como a gente está trabalhando aqui, ó, 45, 45, 45, 60, 30. Como a gente está trabalhando com triângulo, a gente vai usar esse traço do 45, e aí o que você vai fazer? Você vai pegar
o traço do 45 e colocar em cima dessa costura. E agora, esse quadrado agora tem que ter 6 centímetros. Porque o quadradinho é de 5 por 5, o final dele é 5 por 5. Mas eu preciso da margem de costura, que no meu caso vai ser de 1 centímetro. Então eu preciso de quadrados de 6 por 6. Muita costura aí no papel, fica difícil mesmo. De novo, eu vou colocar o 45 aqui. E aqui tem 6 e aqui tem 6. Então, eu vou refilar. Tá vendo? Quem me acompanhou antes, depois me fala o que achou. Eu descobri que essa forma é mais legal. Dá menos dor de cabeça. E a gente tem que facilitar a nossa vida, porque o patchwork é gostoso, mas você começa a errar muito, começa a virar um sofrimento. E não é para ser sofrimento, é para ser prazeroso. Agora, com eles refilados, a gente vai emendar. Aqui você tem um quadradinho perfeito, porque você tem o ângulo para seguir e tem a marcação de centímetro. Então, seu trabalho fica muito legal, muito perfeitinho. Essa é a última aula de necessaire, tá, gente? Então, a Sandra já tinha pedido para eu fazer, ensinar jogo americano com a técnica log cabin, e é uma técnica muito legal. Então, vamos fazer a partir de segunda? Vamos fazer primeiro esse aqui? Então, olha, eu gosto de acompanhar, porque a gente fica assim, ah, não, eu faço demais, não tem que acompanhar. Tem sim, porque a gente acha que está fazendo certo quando vê tá tudo errado. Ó, assim. E assim. Então, esse vai ser dessa forma, com essas pontinhas de lança. Essas pontinhas de lança. Eu aprendi com a Márcia. Ela tem um canal, Márcia Patchwork, é legal o canal dela. Eu aprendi com ela uma coisa interessante. Ela tomba e segue, e vai na sequência, porque aí ela não perde a sequência. Olha, então eu vou tombar e vou costurar. Aí você pode perguntar, mas o papel não vai ficar grosso? Vai, mas não o suficiente, porque assim, eu aqui estou trabalhando com uma peça que é estruturada mesmo. Então, vai ficar um pouquinho mais estruturado. E eu não vou correr risco sem tirar da máquina, sem cortar a linha, vai seguindo. Porque aí, depois é só tombar de novo. Vocês vão ver que legal. Eu gostei eu assisti poucos vídeos da Márcia, mas esse aí que eu assisti, eu já gostei da dica. Eu acho legal porque costura, patchwork, a gente aprende a vida toda. A vida toda. Tem sempre alguém que pegou um jeito de fazer uma coisa de uma forma muito mais legal. Do mesmo jeito que a pessoa pode ter pegado o jeito de fazer a coisa de uma forma que você não se adapte.
Aqui, olha, estão na sequência. Só que eu vou cortar esses dois aqui para... Aí, ó. Olha que legal. Eles estão unidos, é só tombar. Boa ideia, né? Gente, essa costura aqui, ela é muito importante. Eu acho que todo vídeo eu vou repetir a mesma coisa. Aí quem assiste todos fica meio de saco cheio. Mas ela é importante. O que você faz? Você alinha ela bem, tomba uma para um lado, outra para o outro. Porque quando você põe uma para um lado, outra para o outro, essa dobra mesmo serve de barreira para a costura ficar bem certinha. E tem outra coisa que eu sempre falo, que é o seguinte. Esse para cá, esse para cá. Ele serve como uma embreagem. Só que dessa vez não vai dar por causa do papel, vai ficar muito grosso. Eu aconselho, como eu estou fazendo pequenininho, eu vim de lá para cá, vai dar certo, porque é muito pequeno, é fácil de controlar. Só que se você está fazendo um bloco maior, eu aconselho que você comece, confirma para ver se está certo, que você comece do meio para baixo e depois você volta e faz a outra parte, porque aí se o tecido andar, não vai te fazer passar raiva, porque é comum o tecido sair do lugar, não é culpa sua, ele sai, aqui tem muita costura, então ele não tá um tecido retinho. Como a gente trabalha com tricô, olha, gente, é isso aqui que eu tô falando, essa junção, não tá aparecendo, mas tá certinho, depois passar vai ficar mais certinho ainda. Essa junção certinha é super importante. O que eu tava falando? Eu já esqueci. Eu tava falando que se você tem um bloco maior, você pega do meio para cá. E depois você volta e faz o outro meio. E faz a outra parte. Você não vai passar raiva, o seu quadrado, a sua costura, o seu meio, não vai sair do lugar. É comum o tecido andar. A gente está trabalhando com tecido cheio de costurinhas. Pronto, o primeiro está pronto. Depois eu passo, tá? Então agora a gente vai para o segundo, que é esse daqui, 2 cataventos. Vamos fazer ele com jeans. Preparei esses de jeans aqui. Vamos lá, catavento. Aí deixa eu olhar, porque toda vez que eu vou fazer catavento, eu fico rodando com eles e a coisa não sai. Aqui, ó. Catavento. Catavento. Deu. Catavento. Assim. Assim. E assim. Olha que lindo. Vamos embora tombar. Gostei dessa dica. Esses meus quadradinhos, eles estão muito pequenininhos. Bora tombar. Acerta bem. E esse jeans aqui tá muito grosso. Tomba. E tomba.
E eu tô pensando no que eu vou fazer com a técnica, essa técnica log cabin, que é que a gente vai começar a segunda. Eu tô pensando em começar com a instável. Acho mais fácil para começar. Mas é muito legal, porque parece a tradução é cabana de toras, né? E ela parece mesmo aquelas cabanas que os imigrantes faziam, naquele formato que eles usavam para unir as toras. E aí a gente cria em cima, e aí já tem esse modelo instável que eu achei maravilhoso. Acho, né? Eu gosto muito de coisas assimétricas. Vocês devem sofrer comigo. Porque tudo que é assimetria, tudo que é muito certinho, eu fico um pouquinho incomodada. Tudo que é assimétrico me encanta. Mas a gente vai fazer o log cabin tradicional também, porque é muito lindo. Não é lindo demais, vai fazer coisas. Hoje eu vi uma colcha que eu fiquei assim, falei, cara, que maravilha, que espetáculo. Como as pessoas são incríveis, criativas. E o patchwork, ele faz isso com a gente, ele estimula a criatividade. Você vai aprendendo, você vai vendo coisas, quando você vê, você está fazendo cada coisa incrível. E por isso que eu acho que é terapia. Ai, que boniteza. Esse aqui eu vou ter que passar muito bem passado, porque o jeans grosso eu não tive juízo. Mais um lindo. Olha. Agora a gente vai fazer o último, que é esse aqui. Esse aqui... Cadê? Esse aqui é muito fácil. Esse eu acho que é o mais fácil de bater o olho e fazer. Tcharam. Faltando um quadradinho, cadê ele? Peraí que eu tenho que achar mais um quadradinho. Achei. Que tal? Eu vou colocar um pouco de vermelho pro lado de cá. Que bonito, gente. Fala sério. Essa coleção de necessaire ficou simplesmente incrível, né? Então, vamos embora tombar? Valeu, Márcia, pela dica. Super valeu. Quando você está trabalhando com blocos maiores, você tira o papel, tira com cuidado, arremata bem a sua costura, o seu bloco, o seu tijolinho, o que você estiver fazendo, e tira com cuidado, né? Sabe, para sair rasgando de qualquer jeito, não, que você avacalha tudo. Peraí que eu me perdi. Vou passar isso para cá, esse para cá. Então... Mas quando a gente trabalhar com pecinha pequena é muito mais difícil. Mas eu queria ensinar essa necessaire porque ela é incrível. Incrivelmente fácil. Incrivelmente linda. E a Vera gostou da ideia. A Vera é minha cliente lá de BH. Ela gostou e lá vai eu fazer a coleção para ela e vocês aproveito para ensinar para vocês. Podia fazer tudo igual, mas eu falei que nada. Vou ensinar a fazer uma de cada jeito, porque aí já vão ser vários blocos. Porque por mais que a técnica seja a mesma, o legal da gente fazer junto é que você vai abrindo a mente de vocês. Do mesmo jeito que eu fico vendo desenho, foto, né? Foto, desenho, tudo. De patchwork, de técnica.
A galera faz muito... A galera faz muita colcha e painel. Eu já gosto muito de fazer colcha, é muito grande. Se a gente for fazer colcha junto, nós vamos passar um mês aqui só contando caso. Será que eu errei? Não. Não. Que lindo. Olha. Essa aqui, não sei porquê, ia dar errado. Eu pensei que hoje eu não fosse poder gravar a aula, porque eu tô com uma obra aqui do lado. A vizinha. Olha que lindo. Gente, é bonito, mas é bonito demais. Não, e o pior assim, né? O pior é a forma de falar, porque o melhor, né? É que qualquer jeito que você faz, fica lindo. Você faz esse quadrado igual eu fiz agora, esse losango. Ficou lindo. Faz aquelas duas setas, fica lindo. Faz os cataventos, ficou lindo. Sai virando e fica lindo. Olha, olha, olha e olha. Que tá. Muito bem, chegamos ao final da nossa aula. Muito lindo. Eu acho que eu gostei mais desse aqui. Mas é difícil, né? E aqui? Aqui. Nossa, bonito demais, gente. Ai, vocês gostaram? Eu adorei. Eu não aceito que alguém diga que qualquer coisa dessas aqui tá feia, porque é bonito demais. E agora eu vou fazer a necessaire, depois eu mostro para vocês como ficou linda, porque com certeza vai ficar, né? Bom, então, aqui vai terminar nossas aulas de necessaire, as montagens de necessaire. E a gente vai começar a próxima aula, provavelmente com o jogo americano, com a log cabin, com certeza. Eu fico olhando para a câmera porque tô namorando meu bloco. Consegue imaginar uma colcha dessa forma? Consegue? Esse jeans aqui, ele é sofrido de trabalhar, tá? Eu arrependi porque ele tá muito grosso, eu não soube escolher. Mas olha que lindo. Imaginou uma colcha? Imaginou uma bolsa? Imaginou, o que mais? Qualquer coisa com isso aqui? Nossa, muito lindo, muito lindo, né? Bom, chega de namorar. Me diz, deixa aqui no comentário se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão. Sônia, entendeu como é que eu usei a régua? Eu vou comprar um jogo de régua, tem tanta coisa para comprar, é porque antes eu fazia pouco patchwork. Não dava tempo por causa do meu trabalho de atacado. Isso aqui é um trabalho que demanda tempo. Então, eu fazia só o que dava. E aí eu não me preocupava em ter material. Agora não. Agora eu estou me dedicando ao patchwork. Então, eu vou começar a me estruturar e ter porque ferramenta é fundamental. Uma boa ferramenta facilita o trabalho. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, é só me falar que eu respondo, a menos que eu não saiba. Mas se eu não souber também, eu pesquiso. E então deixa seu comentário, me fala o que você achou, o que você está achando de começar com o log cabin. E o que mais? Se gostou, deixa seu like, fiquem com Deus e até a próxima aula, gente. Foi muito bom estar com vocês. Vamos ver se o meu controle me ajuda.